Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos iniciando, mais uma partilha do grupo de oração Paz e Bem. Sejam todos muito bem-vindos, vocês são muito amados por Deus e muito queridos por nós, do grupo de oração Paz e Bem. E aí já peço para que vocês peguem a palavra, por favor, já estejam nas suas mãos para que a gente inicie essa partilha. Mas antes, me respondam, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Iniciamos com a proteção de São Miguel, de São Bento e de toda a milícia celeste, que agora nesse momento a gente consiga partilhar do agrado de Deus e sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês vão abrir, por favor, lá no Salmo 94. E aí a gente vai conversar, Deus se mostra de muitas formas. Salmo 94 diz assim: invitatório. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. Aclamemos o rochedo de nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemos-lhes alegres cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um Rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e os cumes das montanhas lhe pertencem. Dele é o mar, ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus. Nós somos o povo de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não vos torneis endurecidos como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me provocaram a Deus, e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos desgostou-me aquela geração, e eu disse: é um povo de coração desviado, que não conhece os meus desígnios. Por isso jurei na minha cólera: não hão de entrar no lugar do meu repouso. Amém? Meus irmãos, aqui Deus se mostra para a gente de três formas, Na parte inicial, ele é um Deus digno de louvor, Tanto que invitatório significa convite à oração, Uma oração inicial na liturgia da manhã, louvar a Deus. Toda a nossa oração a gente precisa inicialmente louvar e depois agradecer a Deus porque nós temos. E por que Deus é digno de louvor? Deus é digno de louvor simplesmente pela sua vida. E aí você pode estar pensando: ah, Paulinha, mas a minha vida nada está funcionando. Deus não olha para mim. Deus não vê as minhas necessidades. Acho que eu estou esquecido, acho que eu estou esquecida. Mas eu peço para vocês já pensarem da seguinte forma: você vale muito e deve louvar a Deus pelo simples fato de estar vivo. Você sabia que já no seu nascimento, isso já é um grande feito? Sim, porque para você nascer, meu irmão, você fez uma competição, você foi o vencedor de uma corrida, contra lá o espermatozoide, para você fecundar, o óvulo. Você correu e foi o primeiro, você chegou lá. Então, para você ter a sua vida agora, você já começou tudo através de uma vitória, que foi nessa corrida. E aí você pensa: mas isso é questão natural, normal? Não, são milhares. Mas você conseguiu a proeza, Deus permitiu que você fecundasse. E aí depois tem o seu nascimento. Por que a criança chora muitas das vezes? Hoje não tem mais os tapinhas, no bebê. Por que as crianças choram? Porque quando nasce, gente, é um baque, é um impacto. A criança começa a respirar por si só, ela toma o ar, sai de um lugar quentinho, escurinho e vem para um lugar frio, dentro do lugar, do parto, da sala de cirurgia, se é normal, cesárea, enfim, é um lugar claro, Então aquele impacto, dos olhos, da claridade, olha só.
E você passou por isso, e você conseguiu chegar aí. Então nunca se desmereça de forma alguma, porque você é merecedor de estar vivo, porque Deus permitiu que você estivesse aí. Então louve, louve, louve e louve a Deus. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemo-lhes alegres cânticos. A vida não é alegre em todo momento, é normal, é natural, mas não precisa se entristecer. Quando eu quero dizer na vida não é alegre, é que a vida tem momentos difíceis, né? Mas não precisamos, não vamos ficar na tristeza, no desânimo, até nesse momento. Vamos ter certeza que o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor. E já dando continuidade, nós temos um Deus aí que é um Deus criador, né? A partir do versículo 4, já fala de um Deus que criou o mar, criou a terra, os mais altos das montanhas pertencem a Ele pertence tudo, tudo está em suas mãos, porque é verdade. Deus permitiu a nossa, Deus nos criou, né? Deus nos deu a vida, e não só nos deu a vida, como deu tudo, todo esse mundo, para que a gente possa viver, né? A natureza, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, tudo que compõe a esse mundo, Deus fez para a gente. Tudo é agradável a nós, ou pelo menos era para ser. E quando a gente pensa assim, Deus criou tudo, mas criou coisa também que não é muito legal, né? Foi criar mosquito, né? Foi criar abelha. Olha que interessante a abelha. A abelha, ela tem a ferroada dolorida, né, gente? Alguém já foi ferroado por abelha? É dolorido, fica aquele ferrão, tem que se tirar. Para quem é alérgico, então, é um problema. Pode parar até no hospital. Mas você vai desmerecer a abelhinha criada por Deus? Não. Produz mel, faz a polinização, né? Que é levar o pólen de uma flor para outra, faz cruzamento de flores de forma natural. Olha a importância da abelha. Deus criou, mas é agradável a todos? Para quem é alérgico, muitas das vezes dá desconforto, não é algo agradável. Mas porque não te agrada, não significa que não tem merecimento. É bom porque é criação divina. Então, nem tudo vai te agradar, mas nem por isso você não deve merecer, melhor, tem que manter o desmerecimento, de jeito nenhum. Deus é um Deus criador. Tudo Ele criou no seu devido lugar com um propósito. Às vezes, isso é algo que pode nos incomodar, mas a gente tem que ter noção que é uma criação de Deus e tudo isso está em sintonia. O mundo, ele foi feito em sintonia. Nós, com o tempo, que fomos tirando essa sintonia de Deus. E aí, muitas vezes, a gente vai murmurando com as criações de Deus na nossa vida, vai murmurando contra as pessoas, vai desobedecendo a vontade de Deus na nossa vida. E desobedecendo como? Como você sabe que está desobedecendo a Deus? Você está em pecado. Deus não quer o pecado. Deus criou tudo, menos o pecado. Deus não é mau de forma alguma. Ele criou tudo o que era bom para a humanidade. E aí cabe a nós compreender, né, os desígnios de Deus para a nossa vida. A gente tem essa sabedoria de que Deus é aquele digno de louvor, que tudo Ele criou. Nem tudo, às vezes, me agrada, mas nem por isso eu vou desmerecer. E por que eu não vou desmerecer? Porque esse meu Deus é um Deus lindo, é um Deus maravilhoso, é o Deus Salvador, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Usa demais da misericórdia para conosco, mas é um Deus justo. Então, meus irmãos, diante de todas as maravilhas que Deus faz e fez e faz para nós, a gente continua se desviando, a gente continua mantendo coisas que não é do agrado de Deus para a nossa vida e nem faz bem para a gente.
Né? Então, se você é casado e mantém o adultério, isso faz bem para a sua relação? De forma alguma. Faz bem se você tem filhos? De forma alguma. E Deus pede, seja fiel. Então, se a gente mantém o pecado, isso desagrada a Deus. E isso faz mal para a gente, no nosso meio social mesmo, no nosso viver. Isso não é bom para a gente. E aí, a gente tem a grande mania, infelizmente, de quando a casa cai. Então, se você vive no adultério e é descoberto, vai falar, mas meu Deus, agora, olha, não está a meu favor. Lógico que não está. Deus não está a seu favor porque ele não quer adultério. Se você tem uma diabetes e tem que se cuidar, né, dependendo do grau, mas você não faz nada, ao contrário, faz tudo errado. E aí começa a ficar cego e você fala, Deus não me ama, Deus está me deixando cego. Mas Ele te deu uma vida para você cuidar dela e você não cuidou. E entre tantas coisas que a gente acaba culpando, julgando a Deus. E se a gente parar para pensar, Deus nos deu um tempo para a gente cuidar, para a gente mudar de vida, pessoas que já podem ter falado com a gente, ó fulano, presta atenção, não é assim, e você não quer ouvir, né? E aí quando a coisa dá errado, você vai lá e põe a culpa em quem? Em Deus. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Aquilo que é feito de forma errada na nossa vida, uma hora a gente vai ter esse nosso acerto. Mas é acerto de contas com Deus, não acerto de contas com a gente mesmo. Aquilo que a gente faz de mal, a gente acaba recebendo por uma ordem natural da vida. Mas o Senhor mesmo diz, o que o homem semeia, isso mesmo o homem colherá. Foi escrito lá em São Paulo, na carta aos Gálatas. Quer dar um exemplo nesse momento que nós estamos vivendo? Em 2012, um cientista da natureza, né? Um cientista chamado David Quammen, aí desculpa a pronúncia, né? Eu li um artigo muito interessante. O artigo eu tirei do site saude.abril.com.br Medicina. O repórter que entrevistou esse cientista se chama Diogo Esponchiato e foi publicado no dia 20 de março desse ano. Nesse artigo, o Diogo, que é o repórter, entrevista esse cientista. Por quê? Porque em 2012 ele escreveu um livro chamado Spillover. E nesse livro ele fala de como vírus de zoonoses, vírus de animais, poderia se espalhar pelo mundo. Ele é um estudioso, ele é um expert do assunto. E não só o David, que é o autor desse livro que eu estou falando a vocês, como praticamente todos os estudiosos desse assunto, de vírus e animais, eles disseram o seguinte: afirmam que, isso eu retirei do artigo, da mesma forma escrita, afirmam que as pandemias originárias de zoonoses, de vírus de animais, nada mais são que um reflexo das intervenções do homem no meio ambiente. No anseio para se expandir, a humanidade invade o terreno alheio e traz problemas de lá. Pandemia, esse momento que nós vivemos, é castigo de Deus? É porque Deus não nos ama? É porque Deus é mau? Não, meus irmãos. Lá no Antigo Testamento era o toma lá da cá. Deus mesmo dizia, Deus tinha sua ira, Deus ia lá e punia aquele povo, colocava ele nos trilhos novamente. Mas veio Jesus Cristo, trazendo o amor, a compreensão. Não que Deus não fosse, Deus é, lógico, no Antigo Testamento quero dizer, Deus é tudo isso. Mas Jesus Cristo veio na humanidade e mostrar que toda essa vontade de Deus para nós de amor é humano também. E aí traz para a gente essa ideia do amor misericordioso. Mas é um amor justo. O que eu quero dizer com isso? Olha o que os cientistas estão dizendo, o que os especialistas estão dizendo.
As pandemias ordinárias zoonoses nada mais são que o reflexo de intervenções do homem no meio ambiente. O homem, assim como toda a natureza, foi criado e tem o seu propósito para Deus. Mas o homem não se satisfaz com aquilo que tem. Ele quer mais. E nessa expansão do mais, acaba invadindo territórios que não pertencem. Estou querendo dizer, então não pode ter, animaizinhos. Não é isso, não. Estou querendo dizer que animais selvagens que estão lá no seu meio natural, no seu habitat, aquele habitat está sendo destruído. O homem está atrapalhando, está estragando a natureza. Ou a maldade de pegar esses animais para vender, de pegar animais selvagens para fazer aquele comércio ilegal. Nisso vai havendo contato da humanidade com vírus que os animais já transportam. E aí esses vírus fazem mutações. Olha aí. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente entenda que Deus é bom. E Deus é bom o tempo inteiro. Mas Deus é justo. A humanidade procurou. A humanidade permitiu que esses vírus chegassem a nós. E acontecesse tudo isso que está acontecendo no mundo. E não só nessa questão mundial, mas na questão pessoal, a gente com Deus. Para pensar na sua vida, assim como eu já parei para pensar na minha, quando eu fiz essa reflexão, primeiro eu própria que reflito na minha vida. Quantas vezes eu quebrei a cabeça? Quantas vezes meus tropeços, naquilo que deu errado, pessoas já tinham me falado, ou eu mesmo já tinha percebido que aquilo não estava sendo legal, e uma hora deu errado, porque Deus foi justo, Porque Deus é ruim, de forma alguma. E aí muitos que não acreditam em Deus falam da fome, que como é que Deus permite isso? Deus não quer a fome de forma alguma. Já reparou? A fome está onde? Em lugares onde você tem um governo, não digo corrupto, a gente não está falando aqui dessa questão de política, mas eu estou querendo dizer governos que não atendem à população, lugares que a má distribuição de renda são pessoas que não atendem o amor de Deus, que não entendem que Deus quer a igualdade em tudo e usam do mal, e as pessoas sofrem com isso. Então não é falta de amor de Deus, não é maldade de Deus, é a humanidade que não está fazendo aquilo que é bom e agradável a Deus e a todos nós, é óbvio. Então nós temos que pensar nesse nosso Deus, que é um Deus lindo, um Deus digno de louvor, um Deus que tudo criou, um Deus que tem um amor misericordioso para cada um de nós. Mas vamos analisar a nossa vida, analisar o momento que nós estamos passando agora. Como Deus é justo. Sempre Deus é justo. A questão não é murmurar ou duvidar do poder de Deus. É entender que Deus nos ama incondicionalmente, nos criou assim, como tudo que criou, mas Ele sempre será justo. Uma santa católica chamada Santa Brígida, ela foi casada, teve filhos, ficou viúva, até mesmo um filho, foi seguindo a vida também da santidade, e ela adorava muito Jesus sacramentado, e Jesus permitiu que ela sentisse esse momento todo. E um desses momentos da adoração, o Senhor falou assim para Santa Brígida: eu sou justo e misericordioso, mas os pecadores julgam-me somente misericordioso. Lá no Antigo Testamento, em Números 21, tem um momento em que a população está murmurando contra Moisés, e Deus permitiu que serpentes os picassem. E ali foi construído uma serpente de bronze, e quem olhasse para a serpente de bronze ficava curado. E a gente pode achar isso estranho, mas ali já era uma alusão
ao sacrifício de Jesus Cristo. Aquele que olha Jesus Cristo também fica curado. Aquele que olha Jesus Cristo e vê esse amor misericordioso e justo e permite esse amor misericordioso na sua vida é curado, curado de muitas mazelas, curados de muitas doenças, curados de muita tristeza e curados, e curados, e curados, e curados sempre. Mas primeiro a gente precisa olhar a Jesus Cristo. Para onde é que você está olhando, meu irmão? Para onde está o seu olhar? Não à toa, tivemos esse final de semana agora a missa de domingo, e olha que a palavra, né, a gente fez a oração antes. Até então eu não tinha nem lido a leitura de domingo, e assim como meus irmãos. E olha como Deus é bom. 7º versículo. Ele é nosso Deus, nós somos o povo de que Ele é pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. E domingo foi o domingo do bom pastor. Precisamos olhar o nosso bom pastor. Precisamos ouvir a voz de Jesus Cristo. Precisamos entender o seu direcionamento em nossa vida. E não culpá-lo, culpá-lo, e culpá-lo, e culpá-lo. Não. Porque Deus é bom. Não vamos fazer como em Meriba e em Massa. Por quê? No Salmo falou de Meriba e Massa. Meriba são as águas de Meriba. Tanto em Meriba quanto em Massa, faz a população murmurando, reclamando, esquecendo de tudo que Deus fez, né? De ter tirado do Egito, de ter aberto o Mar Vermelho, de ter dado o maná, de ter curado. O povo esqueceu de tudo aquilo e só ficou reclamando, murmurando que estava com sede. E Moisés abriu a pedra, né, desses dois e permitiu água para a população. Em Meriba, tanto em Massa, o povo murmurou, o povo viu a prova do amor de Deus em suas vidas. E assim também na nossa vida. A gente murmura, mas Deus sempre tem um amor misericordioso para conosco. Vamos pular essa parte de Meriba e Massa na nossa vida. Não vamos ser provocadores de Deus, não vamos ser murmuradores contra Deus. Vamos deixar esse amor de Deus entrar em nossas vidas para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente entenda que Deus realmente é bom e Ele quer o melhor para a gente. Mas muitas das vezes a gente mesmo não quer o melhor. A gente permite que o mal entre na nossa vida. Não vamos permitir isso de forma alguma. Não vamos deixar o pecado assolar a nossa vida. E não pense você que você já vai pecar pensando no amor misericordioso de Deus, porque isso é zombaria de Deus. E está também na palavra, na carta de Gálatas ainda. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Uma coisa é você pecar, murmurar ou cometer qualquer outro pecado na sua vida, cair em si, ver que você fez errado e pedir o amor misericordioso de Deus. Ele vai te atender. Outra coisa é você ver que está fazendo errado e você já contar, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. De Deus não se zomba. Afonso Tostato foi um bispo da Igreja Católica. Ele diz assim: aquele que ofende a justiça pode recorrer à misericórdia. Ou seja, no amor justo de Deus, você murmurou, você reclamou, no que está acontecendo nessa pandemia, você acaba duvidando do poder de Deus, você pensa que Deus está te castigando. Tudo bem, isso pode acontecer, mas você cai em si e fala: não, meu Deus, não é assim, as coisas não são desse jeito. Misericórdia, Senhor. Amém. Deus está tendo piedade de ti. Mas a quem poderá recorrer o que ofende a própria misericórdia? Seria zombar de Deus, querer continuar a ofendê-lo e desejar depois o paraíso. De Deus não se zomba. Então vamos abrir nossos olhos, abrir nossa mente, o nosso coração, para que Deus misericordioso, para que esse Deus misericordioso possa nos perdoar de todos os pecados, possa permitir a cura dessa pandemia,
algo que a humanidade procurou, não queria, mas mesmo sem querer, muitas das vezes a gente erra sem querer, não é? Mas não importa, errou. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente passe por tudo isso que estamos passando, ou que você passe pelas individualidades da sua vida, pelo que você está passando agora. Coloque isso no amor misericordioso de Deus e toma atento de que o pecado não pertence à nossa vida, não de forma proposital, ou não fazendo, já contando pela misericórdia de Deus. Vamos ser obedientes à palavra de Deus, vamos ser obedientes aos mandamentos, aos seus desígnios para a nossa vida, que aí vai ficar tudo muito, muito e muito mais fácil. Amém? Meus irmãos, eu vou pedir que vocês peçam que então a Nossa Senhora, a nossa grande intercessora, que passe à frente e nos ajude a manter essa vida da santidade, sem murmuração, fugindo do pecado. Para que Deus, quando for usar a justiça, essa justiça não recaia sobre nós, porque a gente vai estar andando no bom caminho, a gente vai estar ouvindo a voz do nosso bom pastor e o seguindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e continuaremos sempre reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz.